Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente viu aí uma introdução, né, ao ggplot 2. Hoje, o principal pacote do R para lidar com visualização de dados. Eu fiz aí uma apresentação, uma introdução a como é possível, né, construir gráficos básicos utilizando esse pacote. E agora eu vou dar aqui como material extra para vocês alguns exemplos, né, de gráficos específicos. E aí a gente já também pratica, né, a parte de coleta de dados e também de visualização de dados com o ggplot2, tá? Cada um dos exemplos aqui que eu vou dar tem um PDFzinho, vou abrir aqui para vocês, já para vocês se ambientarem, né? Tem esse PDF aí, que traz sempre ele começa, os exemplos sempre vão começar com os pacotes requeridos, né? Algum trabalho de coleta de dados e os gráficos em si, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai construir aqueles gráficos tradicionais com linhas, né, em geral envolvendo séries temporais, que é um dos que eu mais utilizo hoje em dia no meu trabalho aqui na análise macro. Tá? Então vou carregar aqui alguns pacotes, basicamente aqui o EcoSeries para pegar dados lá do IPEA Data, o Sidra R para pegar dados do Sidra, do IBGE, o ggplot2, o Scales, e aqui também um pacote Seasonal para fazer dessazonalização. Quem tiver alguma dúvida sobre o pacote Seasonal, é só dar uma olhada lá no canal, nosso canal no YouTube, que eu coloquei um videozinho lá sobre como é possível instalar esse pacote aqui, ou obviamente também dá para jogar aí no Google, né? Seasonal R Package, que vocês vão ver vários tutoriais sobre como instalar aqui o Seasonal, tá bom? Bom, então a gente carregou aí os pacotes. Aqui eu estou baixando os dados lá do CAGED. O CAGED é aquele cadastro geral, né, de empregados e desempregados do hoje extinto Ministério do Trabalho. Ele faz aí a gente tem aqui um fluxo, né? É uma medida de fluxo entre empregados e desempregados. Ele já está no formato de table, então ele tem aqui um vetor de datas, né? E tem um vetor aqui com saldo, né? Entre empregados e desempregados. Não viu aqui para vocês darem uma olhada. Ele é duas colunazinhas rápido. Então, se a gente quisesse fazer aqui um gráfico básico, né, usando o ggplot2, a gente pegaria aqui, ó, CAGED, botaria um AES aqui, x igual a data, y igual a valor, e aqui colocaria um geonline. E aí a gente teria o nosso gráfico. Obviamente que essa série aqui é uma série, dado bruto dela, ela tem uma sazonalidade bastante pronunciada, né? Todo mês de dezembro lá, as empresas elas registram aquela demissão de funcionários temporários. Então a gente tem aqui uma sazonalidade bastante pronunciada no último mês do ano, que gera um gráfico muito ruim, né, em termos de visualização. Por isso que para tornar esse troço aqui um pouco mais interessante, a gente tem que fazer a dessazonalização dele, tá? Eu coloco aqui esse gráfico que eu acabei de gerar no script, né, no RMDzinho, que está disponível aí para vocês, e obviamente também no PDF. E aqui tem um gráfico um pouco mais rebuscado, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui, só para a gente ficar só com o RMD, né?
Não sei porquê, mas ele deu tilt aqui. Era para apresentar. Então, aqui a gente tem um gráfico aí um pouco melhor, né? Aqui o que eu estou fazendo, né? Além de fazer aquele código básico que eu falei lá em cima, a gente está adicionando aqui o scale xdate, né? Que é uma função para colocar o eixo X aqui em formato de datas, né? Aqui eu estou colocando só o ano, tá vendo? Porque como é uma série longa, né? Tem desde lá de 1999. Se eu fosse colocar, é uma série mensal, mas se eu fosse colocar todos os meses dentro dessa série, daria um problema, né, aqui no eixo. Então eu coloco só o ano dela para visualizar. Também coloco aqui a inclinação, né, desse eixo em 45 graus para não ficar um grudado no outro. E eu uso a função labs aqui para colocar algumas informações, né? Colocar no eixo X aqui eu tiro, não coloco nada. No eixo Y eu coloco aqui 1000 pessoas. O title, né, que é o título, o saldo CAGED. Subtitle, que é o subtítulo, né? E o caption aqui, que seria uma espécie de legenda. Basicamente para colocar a fonte, tá? Então a gente pode ir adicionando, né, camadas, como a gente viu lá na introdução, né, o ggplot 2. Basicamente o ggplot ele funciona assim, né? Você primeiro mapeia o teu dataset, ó, aqui eu estou entrando lá no dataset CAGED, estou dizendo que o eixo X vai ser um eixo de datas, que é a coluna data lá do meu dataset CAGED, e o eixo Y vai ser a minha coluna valor. E aí vai ser um gráfico de linha, e depois eu vou adicionando, né, outras camadas, né, para esse meu gráfico. É basicamente dessa maneira que o ggplot funciona, tá? Como eu falei, né, aqui a visualização desse gráfico é muito ruim, né? Por quê? Porque a nossa série aqui ela tá com um efeito sazonal. Então aqui a gente pode dessazonalizar. Eu vou dessazonalizar daqui a pouco. Primeiro, a gente vai baixar aqui novamente, né, os dados do CAGED. Poderia usar esse daqui, né? Mas aqui eu estou pegando um outro dado, né? O dado lá de empregados. E também estou pegando o dado lá da PNAD, né? Em relação aos trabalhadores com carteira. Faço a dessazonalização. E aqui eu quero comparar, porque a PNAD é uma pesquisa, apesar de ser uma pesquisa mensal, ela é também uma pesquisa com trimestres móveis, né? Então, para tornar lá o CAGED comparável à PNAD, eu preciso pegar lá uma média dos 3 últimos meses do CAGED. Aqui eu estou juntando os dados. E coloco junto aqui num data frame, tá vendo? Bom, por fim, a gente faz aqui o gráfico com 2 linhas, que é o exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? Então aí a gente tem o CAGED e a população ocupada com carteira. Bom, o código em si, de coleta e tratamento dos dados, basicamente vocês olharem aí o script e tentarem entender o que eu fiz aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, basicamente quando você quer fazer um gráfico com várias séries, né, você pode fazer isso daqui, ó, colocar lá o GeoOnline. No caso aqui eu estou começando o meu ggplot 2 dizendo
onde está o dataset, né, que está o DF aqui. Mapeio com a ES aqui o x igual a time, que vai ser o eixo x, que vai ser lá o meu vetor de datas. E com o GeoOnline, colocando aqui no AES, eu vou adicionando as linhas que eu quero. Com um pequeno detalhe, ó, repare que aqui dentro desse AES eu estou colocando o argumento color. Só que eu estou colocando argumento color não a cor dele, mas um nome aqui para minha série, no caso aqui Caged. Por quê? Porque eu quero construir uma legenda para esse meu gráfico. Então coloco aqui Caged, aqui Pinad, tá? Aqui também eu coloco um Geon H-Line, né, que eu quero uma linha horizontal no 8 lá, né, y-intercept igual a 8. E aqui que eu quero mostrar, eu coloco essa função Scale Color Manual. Por quê? Porque aqui eu vou definir as cores do das minhas séries, e aí eu consigo gerar uma legenda, tá? Então aqui o Velos eu coloco Caged igual a Red e Pinad igual a Dark Blue, né? Então eu tenho aí a minha legenda. E o resto é a mesma coisa, né? Estou usando aqui o argumento theme para colocar a posição da legenda, Scale XDate, theme e o labs lá, que eu já expliquei no gráfico anterior. E aí, dando Ctrl Enter aqui, eu gero o meu gráfico desse jeito. Tá vendo aqui a posição, né, da legenda, a minha série, e o que mais aqui? E o eixo aqui, o resto é tudo normal, né? Ok, pessoal? Bom, é basicamente isso então, né? Aqui, ó, eu coloquei 8, né? Mas era para colocar 0. Porque como a escala dele aqui está em 400 mil pessoas, né? Então 8 aqui ficou bem próximo de 0. Mas é sempre interessante, né? Colocar uma linha aqui no eixo 0, né? Para dar uma visualização aí melhor para o leitor. Fica aí uma dica de visualização de dados. Tá bom? Bom, então esse aqui é um exemplo, né, de gráfico de linha. E aí tem um exemplo com uma linha, que é um gráfico simples, e tem um exemplo com 2 linhas, né, que talvez seja um exemplo mais interessante, já colocando aí uma legenda, né, porque em geral quando a gente adiciona 2 linhas, né, ao gráfico, a gente precisa dizer para o leitor o que é cada uma das linhas, né? Então a gente precisa necessariamente adicionar aí uma legenda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então um exemplinho aí bem detalhado, né? E vocês podem replicar com o PDF e obviamente também com o script que eu tô deixando aqui. Vocês viram aí que eu dei um canite aqui, né? E ele gera esse PDF. Tá bom? Então por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.